Olá, a nossa aula do segundo bimestre para o terceiro ano do ensino médio terá início com o tema cubismo. O cubismo teve o início da vanguarda artística europeia marcada pelos usos de formas geométricas. Dentro dessas formas geométricas, deu-se o início no século XX. Na França, o novo estilo rompeu com os modelos estéticos que pôde valorizar a perfeição e as formas. Quer dizer, que após a Segunda Guerra Mundial, todos os movimentos se tornariam de grandes informações para uma nova efervescência, que novo momento estaria acontecendo no mundo todo. Então, novas técnicas, novas formas de pinturas e esculturas estariam nascendo naquele momento. Então, dentro desse movimento, pôde considerar o primeiro e pôde também se caracterizar pela incorporação imaginária urbana e industrial em suas obras. Pode abranger, sobretudo, dentro das artes plásticas, a influência e a literatura. Dentro da origem do cubismo, realmente iniciou no ano de 1907, tá? Com uma das primeiras telas mais vendidas e mais requisitadas do próprio pintor espanhol Pablo Picasso. Então, o nome da obra e a tela, Les Demoiselles de Avignon. Então, foram o que? As Damas de Avignon. Então, essa foi a primeira uma primeira tela a ser pintada pelo grande pintor Pablo Picasso espanhol. Dentro dessa influência das obras esculturais africanas e as pinturas impressionistas, também foi de grandes influências também de Paul Cézanne. Também sabemos que lá no impressionismo, Paul Cézanne deu a maior influência, né? Teve a maior influência dentro da sua participação dentro das suas obras. Sabendo que Paul Cézanne também se tornaria adepto do movimento cubista. Aí ele se juntou-se com Pablo Picasso. Georges Braque também pôde fundar esse movimento cubista. Então, juntando Picasso, Braque e Paul Cézanne, ele se tornou os três grandes precursores desse movimento cubista. Dentro das principais obras, né, das vanguardas, né, que é considerada as vanguardas, que foi justamente após a Segunda Guerra Mundial, em forma de quê? Em forma de um protesto, né, que naquela época das grandes guerras entre Brasil, a Itália, a Alemanha, tudo teve um contexto político das vanguardas. Então, vocês podem observar, todos os movimentos que surgiram após a vanguarda foi uma forma de protesto, que todo finalizado no ismo, tá? Então, era o fascismo, o comunismo, então tudo isso terminava em ismo, tá? Então, vocês podem observar que todos os movimentos artísticos terminados em ismo, tá? Impressionismo, faufismo, cubismo, futurismo, então tudo isso em forma de protesto, uma forma de protesto de quê? De crescimento para dentro das artes e novas formas de trabalho. Então, das principais características do cubismo, podemos tratar de formas geométricas, formas que da natureza. Sabendo que já Paul Cézanne, lá no impressionismo, ele já pôde trabalhar com as formas geométricas. Então, ele já daria o primeiro iniciativa de suas obras, chegando no cubismo, aprimorando cada vez mais, utilizando essas formas geométricas. Então, pode se representar pelos objetos de todos os seus ângulos, mesmo o plano, que o próprio que os cubistas trabalharam, construindo uma forma de figura em 3 dimensões. Sendo que pode predominar dentro do cubismo as linhas retas, modeladas basicamente nos cubos, cilindros, e também dado a geometrização de formas e volume. Então, aí você já pode observar que todas as características a ser trabalhada pelos artistas cubistas foi trabalhada em forma geométrica. A técnica a ser utilizada também, ele renunciou à perspectiva e, assim como claro e escuro, que era uma técnica a ser utilizada lá no período renascentista, tá? Era
grandes técnicas a ser utilizado por Michelangelo, Donatello, também pelo Rafael. Então, eram técnicas a ser mais aprimoradas, a ser trabalhadas lá no período renascentista. Só que para os cubistas, eles deixariam de lado, renunciava a essa técnica e passaria a trabalhar de uma forma conceitual, podendo considerar o seu privilégio dentro da arte uma atividade, um exercício totalmente mental, de maneira que pudesse representar as suas próprias ideias. Quando eles romperam com a perspectiva, ele consagrava as linhas de contorno. A natureza passa a ser retratada simplificadamente. Quer dizer, que os cubistas ele passaria a criar a sua própria técnica de pintura, de criações de arte, usando as formas geométricas, dando a simbologia de figuras e retrataria o que as suas próprias obras, tá? Pode também permitir a maior abstração sobre os atributos estéticos da obra. Ao mesmo tempo, a recusa e a ideia da arte enquanto pura imitação pode imitar a própria natureza, tendo que o próprio George Braque afirma. O que George Braque afirma dentro do contexto desta abstração dentro da própria arte? Não se imita aquilo que já está criado. Quer dizer, que lá no período da Grécia Romana, tá? Quando chegaram aqui no Brasil, no período colonial, dentro das artes, eles queriam que os próprios artistas fizessem a imitação daquela obra, mas que só para os cubistas isso não era totalmente permitido. Eles queriam o quê? Criar novos modelos, novas obras de arte, incentivando aqueles seus próprios seguidores, novos artistas que veria. Então, assim, foi criado uma nova concepção dentro das suas técnicas, sabendo que todos os artistas, ele tem a sua particularidade. Eles são individualistas na questão de sua maneira de trabalhar as suas técnicas. Não é a questão ser individualista a não querer participar. E sim, mas todos eles participavam de uma forma trocando ideias e objetivos, né? Para que eles pudessem crescer e passar mais ainda os seus conceitos artísticos. Então, dentro desse movimento cubista, temos as fases, né? Então, essas fases, ela vai mudar e conhecer cada vez mais. Então, a primeira fase está diferenciada em 3 fases. Então, a primeira fase chama cezanista ou cezaniana. Iniciou no ano de 1907 até 1909. Foi uma obra a ser criada pelo próprio Pablo Picasso, onde se dá o primeiro período, que é o pré-analítico, a fase pré-analítica. O que é o pré? É o primeiro início das criações de suas obras para que eles pudessem fazer as suas apresentações, as suas grandes exposições. Então, estaria o quê? Estudando como definir a arte cubista. Mas, mesmo assim, ele já tinha em mente todo o aparato, como eles poderiam criar, tá? Então, Picasso, ele fez, além da própria arte, a primeira pintura que ele retratou, as Leis de Moselle, também ele pôde pintar o autorretrato, tá? Então, Picasso pôde retratar o seu autorretrato em 1907. Então, quando pôde surgir o pré-analítico, teve um período de grande caracterização e influência também dos trabalhos artísticos do artista plástico francês Paul Cézanne. Então, Cézanne pôde influenciar na criação, no incentivo da arte também com Picasso. Então, sabe-se que todos os artistas, ele trabalha de forma em conjunto, auxiliando, ajudando, dando opiniões sobre as artes e algumas técnicas também a ser trabalhadas. Então, é uma troca de ideias, tá? Então, nessa fase, os artistas começaram a ter as suas experiências e também algumas complicações nas formas mais tarde. Mas, porém, isso era um grande desafio. Então, como apresentar as figuras totalmente expostas, né,
ao seu primeiro plano, mas isso era comum, um desafio entre eles. Então, quanto mais ele exercia, pintava, era uma forma de aprimoramento e em busca de conhecimento dentro das artes. Então, dentro desse período, eles puderam trabalhar em 8 obras. Então, aqui eu vou falar dentro desse pré-analítico, 8 obras a ser trabalhada com Picasso e Paul Cézanne e os demais. Então, o que é que eu posso falar aqui para vocês? Dentro do cubismo, é totalmente importante ressalvando, que essas fizeram parte das grandes vanguardas europeias ocorridas principalmente no século XX. Dentro dessas formas, as formas são representadas geometrizadas, causando uma sensação de pinturas e escultóricas, né? Então, a primeira obra a ser pintada por Picasso são as Senhoritas de Avignon, em 1907. Então, essa é uma das obras que ele retrata o primitivo, tá? Picasso, ele retrata. Então, o que é que ele fala? Qual a característica desta obra? Então, é importante que vocês saibam como ler a obra. Então, a característica, elas retrata, aliás, Picasso retratou a exuberância e a obra icônica da vanguarda cubista, tá? Então, é o primeiro trabalho itinerante cubista. A Lei de Musée de Agripino foi produzida em 1907 pelo próprio pintor espanhol. Então, qual a característica? Eu quero falar aqui para vocês. A característica da obra, que tem que ser sempre ressalvada pelo próprio espectador, é saber ler a obra, tá? Então, a tela mostra 5 mulheres. Vocês podem pegar essa obra e observar bem. São 5 mulheres nuas representadas em traços geométricos. Nota-se que as 2 moças ao lado esquerdo possuem rostos com máscaras africanas. Esse detalhe exibe explicitamente a influência da arte primitiva. Quer dizer, que esta obra primitiva, essa arte primitiva está retratada o quê? A máscaras africana, que foi também um dos primeiros obras a ser trabalhada com Picasso, tá? Então, o criador da obra, que eu já acabei de falar, foi Picasso. Foi uma obra construída no início da sua carreira, no ano de 1907. A dimensões do quadro está por 244 por 334 centímetros. E esta obra está localizada no Museu na Arte Moderna em Nova York, Estados Unidos. Então, esta obra, hoje ela está avaliada por milhões, né? Então, é uma obra bastante valiosa. A segunda obra a ser trabalhada foi a Casa de Ledestac, em 1908, por Braque. Braque também, ele é um dos participantes cubistas que também deu a sua contribuição. Ele é um dos precursores. Então, a obra de Braque retrata as casas em formatos cúbicos, tá? Quem puder também abrir, olhar a obra, vocês vão saber como é que eles desenvolveram a obra de formas geométricas, tá? O pintor Georges Braque, francês, foi fundador do movimento cubista, juntamente com Picasso. Nesta obra, As Maisons de Lestac, em francês, em 1908, o artista retrata um conjunto de casa como se fosse realmente Cuba. Então, isso que eu estou falando para vocês é a característica da obra. Então, toda obra, ao observador, ele tem que ter a sua característica. O que é que o próprio artista está querendo representar? O que é que ele está querendo repassar para o espectador? Sabendo que cada ser humano vai ler de forma diferenciada, né? Mas só que a característica própria aqui é criada pelo próprio artista. E a imaginação é feita pelo próprio observador. Na composição, não é possível enxergar o horizonte do céu, apenas a paisagem urbana, em meio às árvores. Também podemos ressalvar que sombreados as casas produz profundidade do cenário em tons de cinza e verde e ocre, né? Sabemos que o ocre é cor da terra, viu, meus amores? Então, o criador
como eu acabei de falar, George Braque, foi o ano que ele criou esta obra, em 1908. O tamanho da obra ela está entre 73 por 59,5 centímetros. E a localização, onde se encontra esta obra? Ela se encontra no Museu da Arte Berna, na Suíça. Tá? Temos aqui outra obra de Braque, Violino e Cântaro. Também foi feita no ano de 1910, também em formas geométricas também, tá? Vocês puderem visualizar, tá? Depois dá uma olhadinha, é muito bom. A obra de George Braque pertence à chamada fase analítica do cubismo. Aqui podemos ter uma composição, que é a característica que eu estou falando para vocês, a composição de violino e cântaro. São os objetos representados na cena. Entretanto, parecem multifacetas, como se fosse visto através de um espelho entrelaçado, tá? Essa é a característica. O pintor teve uma intenção de produzir novas maneiras de representação, que é justamente o quê? A fragmentação dos objetos e desconstruído noções tradicionais de perspectiva. Quer dizer, ele desconstruiu, ele refez para que ele pudesse dar o sentido o que ele estaria construindo. Então, o cubismo analítico pode ser utilizado quase sempre nos tons cromáticos bastante neutros. Então, a dimensão da obra, ela está posta em o tamanho em 177 por 81,5 centímetros. Foi no ano que George Braque pintou a obra, no ano de 1910, e a localização onde encontra esta obra, no Museu de Arte Basileia, na Suíça. Então, vamos aqui para a quarta. O retrato de Pablo Picasso. Então, quem fez esta obra foi o próprio Joan Cris, no ano de 1912. Então, foi um autorretrato que Joan Cris fez para homenagear a Picasso. É feito pelo espanhol, o pintor ele era espanhol, Joan Cris, em 1902. Também foi um dos maiores participantes do cubismo. Foi produzido nos primeiros anos em que a nova vertente artística despontava e um dos primeiros trabalhos cubistas, feito pelo próprio artista, que é também fundador do movimento. Então, aí já temos o terceiro, tá? Na composição, Picasso representa com 31 anos segurando uma paleta de tinta. O que é uma paleta, gente? É uma bandejinha de tinta com cores diversas que é colocada água, tá? São as linhas retas, formas geométricas, são totalmente expressivas. E mais ainda, é possível reconhecer a figura da cena. Então, o pintor, o criador, Joan Cris, foi o ano que ele fez a sua pintura, no ano de 1902, na dimensão da obra. Então, você pode observar que a tela não era tão pequena que eles faziam, crianças. Era uma dimensão bastante bem acessível, de 92,3 por 74,4 centímetros. Essa obra está localizada no Instituto da Arte de Chicago, nos Estados Unidos. Então, você pode observar que uma boa parte das obras estaria em locais diferentes. No cubismo, que é o nome da obra, em 1916, Anita Malfatti. Também a Anita Malfatti teve a participação dela na Europa, depois ela veio fazer a maior exposição, fazer a participação também na exposição também na arte moderna, tá? Que foi justamente no Brasil, tá? No Rio de Janeiro. Então, Anita Malfatti foi uma das artistas também precursora do modernismo no Brasil, tendo estudado na Europa, na época em que as vanguardas artísticas se fervilhavam, e a pintora sofreu grandes influências desses movimentos. A sua tela no cubista, Anita exibe a figura de uma mulher nua representada de formas difusas. Figura e fundo se mistura de cores similares. Aqui podemos falar que a pintura pode conciliar as três referências com a sua visão particular do mundo. Então,
ela em particular, a Anitta, via as cores dentro do cubismo, também era adepto ao movimento, ela pôde o quê? Determinar suas cores em particular. Então, observando que cada técnica dentro do movimento cubista era particular para que cada artista pudesse desenvolver suas técnicas, tá? Então, temos aqui a dimensão da obra da Anitta é 51 por 39. Então, a localização é uma coleção particular dela mesma, tá? Pietà. Pietà em 1924, de Rego Monteiro. Então, ele também foi um adepto ao movimento, tá, brasileiro, tá? Então, foi o artista que participou da arte moderna em São Paulo. Ele reproduziu obras que podem influenciar a estética cubista, a qual foi que ele pôde trabalhar com formas próprias e deste ele pôde reproduzir também temas religiosos. Então, Pietà, ele pôde reproduzir uma obra de Michelangelo, tá, Pietà, e onde ele representou que é a Virgem Maria segurando o corpo de vida, sem vida, de seu filho Jesus. Tá? Nesse trabalho, as figuras geometrizadas, as cores são neutras e os corpos são exibidos de linhas retas, de formas cilíndricas, que surge uma ideia de corpo escultórico. Então, aqui vocês podem observar que todas as obras, todas as pinturas, elas são, sempre ressalvando, são utilizadas de forma geométrica. Então, as características principais do cubismo são as formas geométricas. Então, vamos aqui para a Guernica. A Guernica é a obra mais imponente, também podemos ressalvar, de Picasso. Tá? A Guernica, ela retrata uma tela de horrores da Guerra Civil na Espanha, né? Uma guerra que houve o maior desastre no ano onde Picasso retratou, no ano de 1937. Então, esta obra retrata todos os horrores da Guerra Civil Espanhola. Então, a Guernica é uma das obras conhecidas de Pablo Picasso. O pintor pôde realmente realizar, né, a composição em 1937 por ocasião da Guerra Civil, como acabei de dizer, na Espanha, né, que indemnizou centenas de pessoas. A característica da obra, ela retrata da seguinte forma: pode exibir uma cena de guerra, que os corpos aparecem fragmentados com a expressão de horror. Obviamente, né, que guerra ela deixa algo muito terrorizante. As linhas retas representam a geometrização e são características correntes do cubismo. Então, a obra de Pablo Picasso, a origem, no ano de 1937, a dimensão é de 349 por 777 centímetros. Onde está esta obra? No Museu Prado de Madrid, na Espanha. Tá? A Jaqueline de Mão Cruzada, também de Picasso, em 1954. Esta obra de Picasso, ele retrata o cubista e as suas companheiras de Picasso, quer dizer, as suas namoradas, né? Aqueles romances que ele teve e tudo mais. Então, na obra é exibida a figura de Jacqueline Roque com a segunda esposa, tá? Então, ele retrata uma das amadas dele. A mulher retrata sentada no solo, com as mãos enlaçadas em seu joelho. Sua postura informal mostra que está em ambiente doméstico. Então, era uma da sua amada, sua esposa, né? Ele quis retratar. Então, uma característica, ela é linhas retas, formas triangulares, que aparecem no fundo e compõem uma imagem harmoniosa de formas corporais também geométricas. Dentro da própria característica, o pescoço de Jacqueline é retratada como uma grande coluna que sustenta a sua cabeça, que exibe o olhar altivo e totalmente absurdo em pensamento. Tá? Então, essa obra é de autoria também de Pablo Picasso, foi no ano de 1954,
com a dimensão de 116 por 888,5 centímetros. A localização também é uma coleção particular do próprio Picasso. Então, temos aqui essas obras a ser conceituadas pelo próprio movimento, então, do pré-analítico. Então, tudo que eu falei aqui está relacionado à primeira fase do pré-analítico. Então, por hoje nós ficamos aqui. Daremos continuidade na próxima aula, com a aula do segmento do cubismo, que é a fase analítica do segundo momento.